Olá, muito boa tarde. O comentário bíblico é o centro do programa que partilhamos consigo em cada sexta-feira, mas hoje com outros pontos na agenda. O jubileu dos jornalistas, o Domingo da Palavra e o encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos são temas que vamos incluir no diálogo com Frei José Nunes, que é hoje o convidado do programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. De facto, num dia ou num fim de semana em que temos aqui diferentes acontecimentos e desde logo este que até pessoalmente me mobiliza, que é o Jubileu dos Jornalistas. Claro. Não é? De facto, é uma celebração que acontece em Roma e noutras latitudes. Que significado tem o iniciar a celebração do Jubileu precisamente com este setor, os comunicadores? Olha que bela pergunta, mas essa pergunta era eu que devia fazer. Mas vá. E o Paulo acho que pode ajudar depois. Mas vamos lá ver. O jornalismo e os jornalistas estão ligados a quê? Estão ligados à notícia. Ao anúncio. Claro que a notícia pode ser melhor ou pior, pode ser lida ou com imagens, pode ser mais informativa ou documentário. Portanto, a notícia tem uma panóplia de dimensões. E cada vez mais nos dias de hoje, né? Claro, com redes sociais, redes sociais e digitais. E qualquer um de nós é jornalista, ou pode ser jornalista. Qualquer um pode ser jornalista. Aqui jornalista é com muitas aspas, já agora. Certo, certo. Ora, isso tem a ver realmente com notícia, com anúncio de qualquer coisa. Ora, isso é muito curioso porque logo à partida, eu não sei se é isso que está na base do Jubileu dos Jornalistas, mas isso o Paulo é que vai dizer, mas a palavra evangelho significa notícia. Boa notícia. Angelion. Boa notícia. Portanto, eu acho que desde logo há aí na base um nexo entre jornalismo, jornalistas e a perspectiva cristã, digamos assim, de anúncios, de notícia. E, portanto, sei lá, no início... Bem, e num jubileu, ainda por exemplo, para mais, este jubileu é o Jubileu da Esperança. Então, a missão, digamos assim, da notícia e do jornalista que faz a notícia ou que comunica a notícia, é também comunicá-la com esperança. Não significa, acho eu, não sei, não significa que se omita a verdade e só se queira falar de coisas muito positivas ou coisas muito belas. Não, a verdade tem também a dose de realismo que fala das guerras, que dá notícia dos impasses, das divisões, dos crimes, dos acidentes. Bom, e até há jornais e meios de comunicação especialistas nisso, não é? Na desgraça. Mas, olha, acho que é o Evangelho de hoje, já lá vamos, que fala que Jesus veio para proclamar um ano de graça. Ora, um ano de graça é um ano de anúncio da bondade de Deus. Então, a própria raiz bíblica do Jubileu também é esse anúncio de um tempo novo, não é? Exatamente. Acho que eu estudei isso, não sou especialista em hebraico, mas a palavra jubileu vem de Yobel, que acho que era o corno do carneiro, que se tocava no princípio do ano, no jubileu, que era de 50 em 50 anos, que era um ano de alegria, de festa, de esperança, de comemoração da vida. Então, essa é a tarefa, acho eu, a missão mais nobre de qualquer jornalista. E, portanto, aí no início do ano, o Paulo estava a perguntar, mas que significado é que isto pode ter no princípio de um ano jubileu? Isto porque vamos ter, enfim, ao longo de 2025, vai ser jubileu dos celebrações. Jovens, jubileu dos adolescentes, jubileu dos catequistas e jubileu... Bom, vários setores, sim. Os setores. Bom, pois, começar com os jornalistas. Bom, é a comunicação da esperança. Pelo menos eu dou-lhe esse sentido. E a comunicação da esperança, o mundo precisa... Cada pessoa, não é? E o mundo, as sociedades precisam de tanta esperança. Esperança no meio das guerras para alcançar a paz, esperança no meio das misérias para ter de comer e ter justiça e ter um salário digno, esperança para ter uma situação familiar de paz e não de violências domésticas. Quer dizer, nós vivemos da esperança. E isto faz-me sempre lembrar também um grande filósofo, por acaso ateu, marxista, da escola de Frankfurt, o Ernst Bloch. E ele, no século passado, e pelos anos 70, 80, escreveu um livro em alemão, Das Prinzip Hoffnung, o princípio esperança. E ele dizia, como marxista, eu já não advogo a tese do Karl Marx de que o mundo avança pela luta de classes. Para mim, o que faz avançar o mundo é a esperança.
Isto é uma coisa lindíssima, quer dizer. No fundo é o que o Manuel Freire cantava do António Gedeão. O sonho comanda a vida. O que é que faz a gente avançar na história, a gente avançar na sociedade para um mundo melhor? É a esperança. É o acreditar que é possível algo novo e a esperança a mobilizar-nos para esse compromisso. E a do jornalismo para onde a gente foi, meu Deus. E acredito que seja, de facto, um ótimo horizonte para esta celebração e que convoque também os jornalistas depois para continuar a comunicar essa esperança ao longo do ano jubilar, não é? Sem dúvida que sim. Já vamos ao Domingo da Palavra, que se assinala este domingo e que também marca o jubileu que acontece em Roma. Aliás, o Papa vai instituir leitores nessa celebração de domingo. Antes, a unidade dos cristãos. Este oitavário que acontece em cada ano. Na sua opinião, isto é demarcar o tema numa semana ou é fazer contagiar todo o ano a partir de uma semana? A intenção era fazer contagiar todo o ano e o sempre, o permanente, com esta semana. Mas a verdade é que, realistamente falando, isto é uma semana um bocado isolada, esta semana de oração. Não é bem uma semana, são 8 dias, não são 7. Sim. Oitavário. É o oitavário. Do 18 a 25. 18 a 25 de janeiro. Infelizmente, pronto, fica um pouco a tarefa ecuménica encerrada nestes 8 dias. Mas já não é mau. Porque até em muitos lugares nem sequer se fala nestes 8 dias. Nem sequer se trata de ecumenismo nesta semana e um dia. Portanto, olha, ao menos já é qualquer coisa. Agora, que o movimento ecuménico continua a trabalhar, sim, desde há 150 anos que se fortaleceu muito o movimento ecuménico e continua, mas é muito a nível, digamos assim, de minorias, de especialistas, de pessoas altamente colocadas nas várias igrejas. Agora, o espírito do ecumenismo realmente é muito importante. Jesus quis a unidade dos cristãos. Haver estas dezenas e dezenas de igrejas cristãs é um pecado grande. Não há nenhuma igreja que se possa reclamar a única detentora da verdade. Já chegámos aí. Todas temos coisas boas e todas temos coisas menos positivas. E, portanto, o espírito que preside e há de presidir sempre ao ecumenismo é o da busca da unidade, mas pela diversidade. Aceitando a diferença, e a diferença como uma riqueza. Porque pode haver também esta noção de unidade contra a diversidade, isto é, unidade, mas monocórdica. Vamos ser todos iguais. Vamos ser todos iguais, e sobretudo nós católicos com esta ideia. Vocês venham todas ter connosco e obedeçam todas ao Papa, nós é que temos a verdade. Não. Não é a unidade contra a diversidade, nem sequer há de ser a unidade na diversidade. Porque é que isso pode significar? Um espírito assim, laxista, de tolerância. Está bem, eu tolero todos os outros, somos diferentes e tal. Mas não interagir e não nos enriquecermos reciprocamente. Então, unidade pela diversidade. A diversidade é mesmo uma coisa positiva. E neste tema, permitem, gosto sempre de lembrar, por exemplo, este programa, que é um espaço de diálogo, não só ecuménico, mas interreligioso, e que existe pela diversidade, de facto, não é? Exatamente. E felizmente que temos outros exemplos na sociedade portuguesa onde é possível essa diversidade. Sem dúvida. E, portanto, estamos a falar do programa A Fé dos Homens. A Fé dos Homens. Exatamente. Exatamente. Sim. É onde vêm as várias... Aqui nem vêm só as várias igrejas, também vêm as várias religiões, não é? Sim. E aí, para o diálogo com as outras religiões, o judaísmo, o islamismo, o Bahá'í, aí falamos mais de diálogo interreligioso. O que o Paulo estava a dizer, e que aqui se realiza muito, é o diálogo ecuménico, é entre os cristãos. Neste oitavário, não é? Neste oitavário. Entre os cristãos. Portanto, luteranos, metodistas, presbiterianos, evangélicos, católicos romanos, etc. De facto, um tema que marca estes dias e que espero que marque todos os dias. Pois. E vamos a esse terceiro tema antes de irmos analisar os textos, que é o Domingo da Palavra. Depois já não vamos ter muito tempo para os textos. Ainda lá vamos. Então, este Domingo da Palavra, uma iniciativa do Papa Francisco, entre tantas que ele foi tomando, inovadoras, podemos dizer. Sim. E na história do catolicismo, lá está, noutras tradições religiosas, se calhar a palavra tem outra centralidade. Pois. No catolicismo foi importante afirmar a centralidade da palavra. Foi.
E isso foi sobretudo com o Vaticano II, portanto, que já lá vão 60 e tal anos. Mas não só é? em 2019 é que foi proclamado este Domingo da Palavra. Certo, mas a verdade é que, sim, de acordo, completamente de acordo, mas, por exemplo, em 2009 já houve um sínodo. Sobre a palavra, no tempo do Papa Bento XVI, e depois ele escreveu uma exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, a palavra de Deus, não é? A palavra do Senhor. Maravilhoso, um texto espetacular. Bom, mas, de facto, é como o Paulo estava mesmo a dizer. Durante séculos e séculos, mais de um milénio, a palavra de Deus não era uma leitura comum, habitual entre os cristãos em geral. E quando no século XVI se dá a Reforma Protestante e os protestantes começam a dar muita importância à palavra de Deus contra a palavra da Igreja, a revelação contra a tradição, sola a Scriptura, era um dos 3 grandes lemas do Lutero, só a Escritura, só a palavra de Deus. Então, as igrejas irmãs, as igrejas protestantes, durante 500 anos, até ao nosso Vaticano II, desenvolveram muito a leitura da palavra de Deus. Era muito comum as pessoas lerem, cada cristão protestante ter o seu Novo Testamento ou a sua Bibliazinha. Nós, católicos, estávamos muito atrasados, mas o Vaticano II veio alterar as coisas. E eu acho que podemos hoje dizer que, a partir do Vaticano II, a Igreja Católica Romana não só deixou de estar em atraso face às igrejas irmãs protestantes, como está ao mesmo nível, ou até mais avançada. Quer dizer, isto não interessa estar a comparar e quem é melhor ou pior. Nessa centralidade da palavra. A centralidade da palavra. E hoje, realmente, nós vemos nas liturgias dominicais a quantidade, a diversidade de textos que há da palavra de Deus para serem lidas. Para a celebração dos sacramentos. A gente tem o ritualzinho do casamento, as dezenas e dezenas de leituras que há propostas para a celebração do casamento. A gente tem o ritual do batismo, as dezenas e dezenas de leituras da palavra de Deus que estão preparadas. Nas catequeses, eu em miúdo, há 60 anos, quando tive catequese, eu já não tinha propriamente nada da Bíblia, da palavra de Deus. Era a doutrina. Era a doutrina. Listas de mandamentos, listas de pecados, essas coisas. Eu lembro-me, quando, na passagem do Catecismo Pio X para o Catecismo Nacional, começou a aparecer um bonecozinho com a história do filho pródigo. E começámos a ouvir a história do bom samaritano e do filho pródigo. Aquilo era uma coisa extraordinária. Lá está. Hoje, na catequese, a catequese está muito baseada na Bíblia, na palavra de Deus. E as pessoas... E também, já agora dizer, grande parte dos padres no mundo inteiro, ao fazerem o comentário das leituras, costumam dar uma ênfase grande ao texto bíblico e até a modos importantes de compreender o texto bíblico. E as pessoas gostam. As pessoas adoram, as pessoas carecem disso. E por isso também há tantos cursos bíblicos. As paróquias organizam, os movimentos organizam, as dioceses organizam cursos bíblicos, porque as pessoas estão ávidas de conhecer a palavra de Deus. E encontram em resposta, não é? E encontram em resposta. Portanto, a palavra de Deus realmente, felizmente, tornou-se bastante central. E, enfim, já é a segunda vez que vou falar deste programa, mas volto a falar já agora. Ai, maravilha! Porque, de facto, e até por sugestão de quem nos vê e ouve, persistimos, diria eu, neste programa em cada sexta-feira, de comentário à palavra, não é? Também com esse objetivo. Como dominicano e pregador da palavra, acho muito bem. Já agora, Frei José Nunes, este Domingo da Palavra encontra uma raiz também na primeira leitura que se escuta neste domingo? Claramente. Do livro de Neemias. Neemias. Eu até nem sei se o Papa, como isto foi em 2019, e era este texto que aparecia, porque é de 3 em 3 anos é o mesmo, isto foi há 6 anos, não sei se o Papa não se inspirou neste texto, deste domingo, para proclamar este domingo como domingo o livro da lei. O livro da lei, que é lido. Portanto, os judeus tinham estado deportados, o exílio, voltaram para Israel, e então há um dia em que o profeta, o sacerdote Esdras, junta o povo numa grande praça e começa a proclamar durante horas o livro da lei, a palavra de Deus. E isso é lindíssimo. E o povo todo a escutar, e o povo maravilhado, e o povo a emocionar-se. E portanto cá está. O que é que há de comandar a nossa vida? A palavra de Deus, não é? E portanto aí a centralidade da palavra. E eu acho que é também aí
neste texto, nesta realidade justamente, que se vai inspirar também a vivência do sábado em Israel e a vivência do domingo no cristianismo, que é uma herança também da celebração do sábado, que é um dia especial para parar, para não trabalhar, para escutar a palavra. Também para outras coisas, como diz essa leitura, para as pessoas se juntarem, conviverem, comerem em casa, descansarem, terem alegria e depois essa... Portanto, o domingo também há de ter essas dimensões todas. Aliás, como o Papa João Paulo II, em 1999, escreveu Dies Domini, o dia do Senhor. O domingo é para isso. É para ir à missa, está bem, mas é também para as pessoas conviverem, estarem juntas, desfrutarem, visitarem amigos, visitarem doentes. Isto é realmente, eu acho que é maravilhoso, é uma grande inspiração para a vivência do domingo, não é? Do domingo. Mas a escuta da palavra, é claro. O Evangelho deste domingo creio que também nos coloca nessa situação da escuta da palavra, no caso de um livro em concreto, não é? É, as pessoas na sinagoga, segundo Jesus vai falar, a escutar a palavra. Jesus abre o rolo da lei, lê uma passagem de Isaías e as pessoas a escutar. Os olhos da multidão, das pessoas, fixos em Jesus. A escuta da palavra e a explicação da palavra atualizada, porque Jesus acaba por dizer esta leitura do profeta Isaías aconteceu hoje, realizou-se hoje esta profecia. Agora, isto é o princípio do Evangelho de São Lucas. São Lucas também põe por escrito, põe por palavras as palavras que ele escutou acerca da vida de Jesus. E nós vamos escutar também este texto claro. do Evangelho, para depois um outro comentário que o Frei José Nunes aqui nos deixa. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram, os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Frei José Nunes, ao ouvir este texto, sentimos que em poucas linhas há aqui um arco temporal enorme. É brutal, sim. Bem, eu vou falar muito livremente a partir deste texto. Para já vou começar com uma coisa que se calhar é uma heresia. O Evangelho que eu gosto mais é o de São Lucas. Pronto. Calha comigo. Outras pessoas é o de São João. Isso acho que não é heresia. Pronto, ainda bem, já tenho a bênção do Paulo. Ora bem, então, e o São Lucas, como nós sabemos, escreveu 2 textos que estão no Novo Testamento. É o seu Evangelho, que é o terceiro, e é o livro dos Atos dos Apóstolos. E ele começa os 2 da mesma maneira, como nós acabámos de escutar. Depois de ouvir eu te escrevo este meu primeiro livro, ó Teófilo. Isto é o Evangelho. E no princípio dos Atos dos Apóstolos. Como eu te escrevi no primeiro livro, agora te escrevo também sobre como é que os cristãos viviam. Ó Teófilo. Portanto, ele dirige à mesma pessoa, um homem chamado Teófilo, que pode ser uma pessoa em concreto, ou sermos todos nós, porque, como já sabemos, a palavra Teófilo no grego significa amigo de Deus, Theos, Deus, Philo, amigo. Portanto, tanto pode ser um nome simbólico do amigo de Deus, então São Lucas escreve para todos os cristãos, os amigos de Deus, ou então para uma pessoa em concreto. Bem, então este é o princípio do Evangelho de São
de São Lucas. Depois desta introdução, São Lucas diz que Jesus foi crescendo em sabedoria e graça. Depois, quando era já crescido, 30 e tal anos, foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo vai ao deserto ser tentado. Cheio do Espírito Santo volta à sua terra. E cheio do Espírito Santo, diz o texto de hoje, entra numa sinagoga ao sábado, como era seu costume. Jesus nunca foi à missa ao domingo, costumo eu dizer. Foi sempre à sinagoga ao sábado. Como bom judeu. Como bom judeu. E então lê a palavra de Deus que lhe calhou. Era um versículo de Isaías que dizia: eu vim para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para mandar embora os prisioneiros, proclamar um ano da graça do Senhor. Quer dizer, eu vim para salvar as pessoas e dizer que Deus é amigo e salvador. De facto, como diz São João no capítulo 3, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus veio para isso. E por isso Jesus, no fim desta leitura que escutámos, e depois dele ler aquilo lá na Assembleia, fechou o rolo, o livro, e diz: cumpriu-se hoje esta palavra. Quer dizer, com a vinda de Jesus, Deus em ação a salvar e a libertar toda a gente. O eu sou mesmo eu, não é? Era isso que estava em causa. Olha, até a propósito do domingo da palavra. É que a palavra é Jesus. A palavra de Deus, o verbo, é Jesus. Portanto, quando nós dizemos domingo da palavra, escutar a palavra, é escutar Deus, é escutar Jesus. E quando nós fazemos evangelização, evangelizar é o quê? É falar, anunciar, por palavras, a palavra. Frei José Nunes, 30 segundos para a segunda leitura. Ecumenismo, na Igreja há muitos dons, cada um tem o seu dom, cada um tem as suas qualidades, como se diz agora em inglês, skills. Não é? Bem, ora bem, então, na Igreja há tanto ministério. O Papa agora, este domingo, vai instituir leitores. Uns são leitores, outros são acólitos, outros são ministros da comunhão, uns são padres, outros são... meu Deus, há tanta diversidade. E também, nas igrejas, há muita diversidade. Unidade dentro de cada comunidade, todos a trabalhar para o bem comum, e unidade da Igreja ecumênica. Agradeço, Frei José Nunes, esta análise aos textos e, enfim, e as pistas que deixou também para o que se celebra neste fim de semana. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E no portal da Agência Eclésia acompanhe o que acontece estes dias em Roma, o jubileu do mundo das comunicações, que nos é particularmente próximo. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.